Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Nós temos sido ministrados pelo Espírito Santo a respeito do nome de Jesus. Queridos, nós recebemos essa herança que é muito poderosa. Sabe, é muito mais do que as pessoas falam, é um entendimento completo da realidade de que tudo que está contido nesse nome, todo o poder envolvido, toda a graça envolvida, toda a herança está envolvida nesse nome. Hoje será a 4ª ministração a respeito desse assunto. Eu não sei quantas ministrações virão, mas eu sei que é um assunto importante para nós como igreja, porque nós sabemos que Deus nos deu esse nome, e tudo que Deus nos dá tem um propósito. Se nós não aprendermos a usar esse nome e nos posicionar nesse nome, nós não vamos conseguir cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. E eu quero falar hoje sobre ungidos para atuar em seu nome. Nós precisamos entender que há uma unção sobre nossas vidas, e a unção ela era usada para consagração, para santificação do sacerdote e de coisas na antiga aliança. E nós sabemos que a unção é representada pela presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós nos ungiu. Nós fomos ungidos. E nós vamos entender mais a respeito disso, mesmo porque tem alguns princípios, alguns entendimentos que vão nos esclarecer a respeito da unção. Eu quero começar lendo com vocês em Atos, no capítulo 10, no versículo 38, Atos 10, 38, que fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Queridos, Jesus fez o que fez porque a unção estava sobre a vida dele. Ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele recebeu o Espírito Santo e ele passou a atuar no nome do Pai. Tudo que Jesus fez, ele não fez em seu nome, ele fez no nome do Pai. É importante entendermos e compreendermos, porque assim como Jesus atuava debaixo de uma procuração divina, porque Jesus foi enviado, aquele que é enviado, ele recebe todo o suporte daquele que enviou. E entender essa unção sobre a vida de Jesus vai fazer com que nós venhamos compreender a unção que está sobre nossas vidas e o propósito. Porque o propósito dessa unção na vida de Jesus é que ele fizesse o bem e curasse os oprimidos do diabo. E nós precisamos entender que existe realmente uma opressão que cerca a vida das pessoas e nós, crentes, não estamos livres disso. Não estamos se nós não estivermos posicionados. E Deus nos chamou para estarmos posicionados. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do mal. Sabemos que esses inimigos estão vencidos. O diabo está vencido. Mas ele continua usando as suas artimanhas como se ele fosse um vencedor. Mas nós sabemos que, assim como ele tenta bramir como um leão, ele não é um leão. Amém, queridos? Mas a Bíblia nos orienta para nós sermos sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. Resistindo firme a ele na fé. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, e ainda sobre a unção que estava sobre Jesus, nós vamos entender, queridos, assim como a unção estava sobre Jesus, a unção comunicava uma união entre Jesus e o Pai. Sem a união, não existe a unção. Elas se comunicam. Então nós vamos precisar entender muito da nossa união com Jesus para nós compreendermos a unção que está sobre nossas vidas. Em Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, diz sobre a unção do crente pela presença do Espírito Santo. Diz assim: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo,
Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então, a presença do Espírito Santo como um selo, e o Espírito é a garantia de nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Então perceba dois termos importantes para compreendermos essa unção. É o selo que traz identidade, que traz o selo que identifica como propriedade. Nós somos propriedade de Deus. Quando nós cremos em Jesus, nós não passamos a ser do diabo, nós passamos a ser dele. Nós temos Ele como nosso Senhor, como nosso dono. E como é bom ter Ele como Senhor e dono e poder se sujeitar àquele que nos amou de tal maneira que foi capaz de ir para uma cruz e se entregar por amor, um amor incondicional. Por isso que vale a pena você buscar ouvir a voz do Espírito e se sujeitar àquilo que Ele te pede. Como a Bíblia diz, nenhum dos seus mandamentos são penosos. Mas é importante nós compreendermos o selo, a palavra selo aqui significa do grego esprages, que representa propriedade, segurança e autenticação. A autenticação. É o Espírito Santo que traz a autenticidade, que você é filho. Por isso que ele testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Quando você recebeu o Espírito Santo? Quando você creu na salvação. Quando você creu na obra da cruz, quando você creu no Evangelho, você recebeu o Espírito Santo. Nós precisamos entender que não é sobre estar na igreja, não é sobre frequentar a igreja, é sobre você ser uma nova criação, queridos. Nós somos uma nova criatura. Nós temos o Espírito Santo em nós. E isso é a boa notícia. Saber que nós não somos mais nascidos da carne e do sangue, mas nascidos do Espírito. E a palavra também garantia, ou penhor, né, que vem do grego arrabon, que significa o dinheiro que em compras é dado como penhor, o pagamento inicial como garantia de que a soma total será paga mais tarde. O Espírito Santo, ele veio como a garantia de que nós vamos possuir tudo aquilo que Deus prometeu. Ele está em você para dizer, você é dele. Ele vai vir te buscar. Ele vai vir para você. E ele estará com você. Porque o símbolo do Espírito Santo é a presença de Jesus conosco. E nós precisamos entender que esse mesmo Espírito que testifica conosco que nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz que nós fomos comprados por preço de sangue, um sangue precioso. Ninguém tem prazer em dizer que algo ruim é sua propriedade. Mas Deus tem prazer em dizer que você é propriedade dele. Porque você é valioso para ele. Nós somos valiosos para ele. Amém, queridos? Agora, eu quero falar um pouco mais sobre a nossa consciência, sobre a união com Jesus e como que essa união com Jesus promove a unção e a consciência da unção promove a união. Lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 a 22, diz assim: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como a sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo o que Ele nos prometeu. A unção que está sobre a vida daqueles que estão em Cristo, ou seja, aqueles que se uniram a Ele. É essa união que nós temos com Jesus. Promoveu essa identificação por meio do Espírito. Entenda, queridos, que é Deus quem nos ungiu. Nós não fomos ungidos por homens. Foi Deus quem nos ungiu. Quando nós recebemos a Jesus como Salvador, Ele nos ungiu. Agora é importante aqui que há uma capacitação para que nós venhamos permanecer firmes em Cristo. Porque uma vez Jesus disse para os discípulos, como Ele falou, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Porque tudo que eu não faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim,
é quem faz as suas obras. E Jesus, ele falou assim, olha, vai chegar um dia que eu enviarei o meu Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele estará com vocês para sempre. Ele habitará com vocês. E nesse dia, vocês saberão que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Então, a presença do Espírito Santo conosco indica para nós que nós estamos em Jesus e Jesus está em nós. Cristo, entenda que a unção, ela traz consigo a nossa união com Jesus. E essa unção tem um propósito. Nós fomos ungidos com um propósito. Essa unção está sobre nós. Não existe ninguém mais ungido ou menos ungido. Existe alguém mais consciente da unção. Existe alguém mais consciente da união, da sua união com Jesus. Jesus ele era tão ungido quanto consciente da presença do Pai com ele. O quanto Jesus era ungido, é o quanto ele é consciente que o Pai estava nele. Queridos, a unção está sobre você, e o quanto você é consciente de que Jesus está em você. Por isso que ele nos deu esse nome, para que nós venhamos entender que esse nome representa a presença dele conosco. E é essa presença que trouxe a unção sobre nossas vidas. É importante nós entendermos isso. Agora, entendo uma coisa, né? Eu estou discorrendo mais sobre a nossa união com Jesus, lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 a 17, ele fala da nossa união com o Senhor e a união com a meretriz. Tem uma analogia importante para compreendermos, que diz assim, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Ele está falando sobre aqueles que se uniram ao Senhor. E eu, porventura, tornaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz ou prostituta? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Queridos, deixa eu abrir um parênteses sobre isso, mesmo porque a união com quem você está unido identifica a unção que você carrega aquelas realidades daquela pessoa. Quando Jesus se uniu a você na cruz, ele carregou as suas realidades. Ele carregou sua realidade de pecado. Ele carregou sua realidade de maldição. Ele carregou sua realidade de enfermidade. Ele carregou toda aquela carga espiritual que estava sobre sua vida. Por isso que, quando ele estava na cruz, ao meio-dia houve trevas. Porque ele estava unido a você. Nós precisamos entender isso. E quando a Bíblia diz, aquele que se une a uma prostituta, forma um corpo com ela, existe uma união com ela. É como ele dissesse, olha, você está carregando a carga espiritual que está sobre a vida dessa prostituta. E é importante nós entendermos isso, porque essa união está falando de uma união sexual. Nós podemos compreender no contexto. Por isso Deus criou o casamento para que seja feito o sexo seja feito dentro do casamento. Porque as realidades se unem, e você pega a carga do outro, e o outro pega a sua carga. Entende? Porque eles formaram um corpo. Eles são um. Amém? Mas quando você está consciente da sua união com o Senhor, aí eu volto aqui para a palavra, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Há uma união espiritual entre você e Jesus quando você creu nele. Agora, entenda que se você une o seu corpo com uma realidade que não é espiritual e não é de Deus para você, você não usufrui dessa união no espírito. É isso que ele está dizendo. É como você não usasse a unção que Deus tem disponível para você. É como estar num jugo desigual. O que é um jugo? O jugo, ele é explicado sobre aquela canga que é colocado sobre 2 bois para puxar uma carga.
Os dois bois estão ali. Vocês vão puxar a mesma carga. Um vai ter menos força, outro vai ter mais força. Então, quando você está debaixo de um jugo desigual, você está puxando uma carga que não é sua. Você está me entendendo? E compreender isso é tão importante, queridos. E a gente vai percebendo quando há algumas uniões que não são de Deus para nós puxamos uma carga que não é nossa. E aí nós não vamos entender, mas por que eu estou passando por tudo isso? E perceba com quem você está unido e da forma como você está unido. Isso faz toda a diferença. E esse contexto, ele traz uma explicação para nós importante. Aí Paulo exorta, mesmo porque a igreja de Coríntios era uma igreja muito carnal. Era uma igreja que tinha essas realidades de fornicação, que tinha essas realidades de idolatria, tinha muitas coisas. Apesar de, no próprio contexto de Coríntios 6, Paulo dizer, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, separados, ungidos, no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do vosso Deus. Mas se eu estou unido com uma realidade que não é de Deus para mim, eu não usufruo dessa unção. Porque você está numa carga, puxando uma carga que não é sua. Deus me fez entender mais dessas realidades. Tem me feito entender isso. Como que é importante nós entendermos. Aí ele diz que, mas vocês se uniram ao Senhor, se fizeram um espírito com ele. Aí ele está como chamando a atenção deles. Acaso não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês não sabem, vocês estão agindo dessa forma, vocês não sabem que vocês se uniram ao Senhor, que o Espírito Santo habita em vocês, e o corpo físico é o santuário do Espírito. Como vocês podem, no corpo físico, se unir a uma realidade que não é de Deus para você? Está me entendendo? Como que eu posso pegar o meu corpo físico e me unir a uma meretriz? Como é que eu posso pegar o meu corpo físico, que é o santuário do Espírito, e a me unir numa situação que não é de Deus, que é injusta? Vocês estão me entendendo? Aí ele continua falando aqui, porque fostes comprados por preço. Eu gosto quando Paulo fala isso, ele está dizendo, por mais que vocês tenham nascido de novo, vocês têm o Espírito com vocês, vocês pertencem a Ele, o Espírito está em vocês, mas a união que vocês têm com Ele, com aquilo que não é de Deus, é como se embarreirasse a unção sobre a vida de vocês. Deus quer que essa unção flua, queridos. Deus quer que o nosso caminhar seja leve, sem peso, sem carga. Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo. O meu fardo é leve. Você vai perceber que não tem como haver união com aquilo que não é de Jesus. Porque quando a sua união é com Ele, quem tem mais força nessa história é Ele. E o seu fardo vai ser muito leve. Tudo que você vai carregar, por mais que você passe por aflições, vai ser leve e momentâneo. São realidades muito importantes para nós entendermos. Agora, vocês entendem que Paulo está falando, ele diz assim, agora, pois glorificai a Deus no vosso corpo. Quer dizer, façam do seu corpo santuário de Deus, santuário do Espírito, use esse corpo para a glória de Deus. Porque vocês não são de vocês mesmos. Nós não falamos que Ele é o nosso Senhor, o nosso dono. Então nós vamos usar o nosso corpo para a glória de Deus. Agora, é importante, quando Paulo fala isso, ele traz uma realidade que nós podemos entender a respeito de Jesus, porque um corpo para Jesus foi formado. Lá em Hebreus, em Hebreus, no capítulo 10,
versículo 3 a 7, diz que um corpo foi formado para Jesus se unir conosco. O que diz no versículo 3? Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados. Ele está falando dos sacrifícios feitos debaixo da velha aliança, sacrifícios de animais. Nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Ele está dizendo que um corpo foi formado. Ele deu ênfase nisso. Para que esse corpo foi formado? E nós vamos entender isso. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A vontade de Deus era que se removesse os primeiros sacrifícios debaixo da antiga aliança, que não podia remover uma consciência de pecado, e fosse estabelecido um novo sacrifício que pudesse remover a consciência de pecado. Não estou falando da prática do pecado, mas a consciência. Amém? Aí no versículo 10, diz assim: nessa vontade, a vontade de Deus, é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O corpo de Jesus foi formado para se tornar a oferta pelos nossos pecados. O corpo de Jesus foi formado, o santo de Deus, o perfeito, o homem perfeito, com o corpo foi formado para se unir como uma meretriz, que éramos nós. Entende o contexto de 1 Coríntios 6, quando diz o homem que se une a uma prostituta forma um corpo. O corpo de Jesus era literalmente o reflexo de um santuário do Espírito. Porque ele andou em santidade, ele caminhou sem pecado, não havia pecado nele. Mas esse homem santo, com o corpo formado, se uniu a nós na cruz, nós que tínhamos pecado. Nós éramos como aquela prostituta, que foi unida e formado um corpo. E nós vamos entender melhor isso, porque ele está dizendo que a oferta do corpo de Jesus foi feita de uma vez por todas, e por essa oferta nós fomos santificados, separados. Quando nós queremos nisso, quando nós queremos Jesus, nós fomos unidos a Ele e santificados por Ele. A santificação tem a ver com aquilo que Ele fez. Santificado é separado, ungido. Você foi ungido, você foi separado. Agora, nós temos agora essa santificação mediante um preço alto que foi feito na cruz. Nós temos uma santificação mediante um preço altíssimo que foi pago na cruz. Eu não pago preço nenhum pela minha santificação, porque a minha santificação é resultado da obra e do preço que foi pago. O sangue que foi derramado foi suficiente para remover toda a condição de pecado da minha vida. Deus nos deu uma nova natureza, uma natureza santa. Não estou falando da sua mente, não estou falando das suas ações, eu estou falando do seu espírito. Aquilo que você é no espírito, para Deus, é o que é real. Mas nós estamos falando de uniões, nós estamos falando de nós realmente andarmos na realidade do espírito, andarmos no corpo, na alma, com as realidades no espírito, glorificando a Deus no nosso corpo, amém? Vocês estão me entendendo, irmãos? E no versículo 14 a 18, ele fala assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou, por quanto tempo? Por quanto tempo, queridos? Por quanto tempo você foi aperfeiçoado? Para sempre. Quantos estão sendo santificados? Uma vez que você creu, você foi santificado e aperfeiçoado para sempre.
são realidades espirituais que foram estabelecidas por você através da obra de Cristo. E aqui ele continua falando assim, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta. Também, de nenhum modo, eu me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Essa consciência que nós precisamos ter. Eu sei que muitos pregadores apontam para uma consciência de pecado, quando Deus quer que nós sejamos apontados para a consciência da justiça, da realidade que foi feita na cruz. É a realidade daquilo que foi feito na cruz que vai produzir um resultado no meu corpo, uma santidade visível no meu corpo, onde com quem eu vou andar, com quem eu vou me unir, aquilo que eu vou fazer, porque são respostas que vêm do meu espírito, com quem eu estou unido, por quem eu fui capacitado e ungido. Quando você entende que você foi santificado e separado, você não anda de qualquer maneira. Agora, quando você entende, eu tenho que pagar um preço para minha unção, você pode até religiosamente estar pagando esse preço, mas, queridos, qualquer desvio é como se tudo se perdesse e desmoronasse. Aí a pessoa sai do 0, vai para o 100. Ou sai do 100 e vai para o 0. Mas quando a sua consciência está em Jesus, daquilo que Ele fez, que a sua santidade é Ele, que a sua justiça é Ele, que a sua perfeição é Ele, e você está aperfeiçoado para sempre nele. Se você errar e pecar, você sabe que você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo, que intercede por você. Você sabe que Ele é por você. Ele é a propiciação eterna por todos os nossos pecados. Eterna. E é essa consciência, queridos, que produz resultados em nossas vidas. E ele continua falando aqui, ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado, não vai haver mais oferta. O que há agora é um sumo sacerdote que intercede por você, que te ajuda. São verdades que estão estabelecidas para você, queridos. Agora, é muito importante você saber com quem você se une. Quando nós falamos de Caleb, ele escolheu a associação. Hebron significa associação. Porque Caleb queria estar associado com o Senhor. Ele queria estar unido com o Senhor. Uma vez unido com o Senhor, eu não posso estar unido com outra realidade. Agora, eu quero ver com vocês e olhar para vocês de toda essa verdade, que a unção que nós temos dele permanece em nós. Agora, essa unção tem a ver com a santificação que nós recebemos por meio da oferta de Jesus, do seu corpo, porque houve uma união na cruz, ele se uniu a nós, assim como um homem que se une a uma prostituta forma um corpo com ela, Jesus se uniu a nós, os pecadores, formou um corpo, o corpo do pecado, que foi sacrificado no nosso lugar, unido a nós. Mas a oferta foi tão perfeita, tão justa, tão maior, que ele, o santo, a oferta santa, o Cordeiro de Deus, ressuscitou e nós fomos ressuscitados com ele. Porque uma vez unidos a ele, quem pode nos separar? Uma vez unidos ao Senhor, que pode nos separar? E essa realidade para nós é muito maravilhosa. Isso traz segurança para nós. O Senhor está comigo. Por isso nós podemos crer. Como ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu quero mostrar para vocês tudo isso que eu falei através de uma ilustração do penhor do Espírito Santo na vida de Tamar.
está lá em Gênesis, no capítulo 38, versículo 12 a 15. E tudo isso tem sentido para nós, porque eu estou falando sobre a união com o Senhor que você tem. E é dessa união que vem a unção. É dessa consciência de união que vem a unção. Jesus foi ungido por causa da consciência que ele tinha. Eu estou um com o Pai está em mim, eu estou nele. Essa unção trazia essa realidade de consciência. E em Gênesis 38 fala da história de Judá e Tamar. Deixa eu fazer uma abordagem antes de entrar no versículo 12 a 15 para simplificar isso. Judá era filho de Jacó. E nós sabemos que Judá, depois, lá na frente, formou a tribo de onde Jesus viria. Ele é da linhagem de Jesus. Ele é como uma figura de Jesus. Tanto que Judá deixou a casa de seu pai e foi habitar em outra terra. E lá ele encontrou uma esposa, teve 3 filhos com ela. E o primeiro filho, ele deu a Tamar como esposa. Só que esse filho, o primeiro filho, era muito perverso. E ele morreu, sem deixar descendência na vida de Tamar. E nem desse infeliz que morreu. O segundo filho, pelo direito, na verdade, pela lei do levirato, ele teria que assumir a esposa do seu irmão falecido para poder dar descendência a seu irmão. Porém, esse segundo filho, com quem se uniu a Tamar, ele não queria deixar descendência. E o que aconteceu? Também morreu, por consequência dessa decisão deles. Ficou o terceiro filho, o mais novo. E Judá, né, dá para entender no contexto, ele ficou, a gente tem algum problema com essa mulher. Que o primeiro filho casou, morreu. O segundo veio e morreu. Eu falei assim, olha, faz o seguinte, Tamar, volta para casa do seu pai, espera o mais novo crescer, está querendo ganhar tempo, e quando ele crescer, você se une a ele, você casa com ele. Enfim, passou-se o tempo, e agora eu vou ler aqui no versículo 12 a 15. No correr do tempo, morreu a filha de Suá, que é a mulher de Judá, e quem morreu agora foi a mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas, em Timna, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e comunicaram a Tamar, eis que o teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá era jovem. Então ela estava interessada em dar sequência na sua vida familiar, porque a mulher que não tinha filhos, naquele contexto, era totalmente desprezada. Enfim, ela vendo que Selá já era jovem, já dava para se casar com ela foi até lá. E ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Agora, entenda essas realidades, agora vamos tentar entender com os olhos espirituais. Nós já ouvimos, eu não sei se vocês já ouviram pregadores falando da união entre Judá e Tamar, falando, olha, Judá, quando você se uniu a Tamar, você perdeu a unção, você perdeu isso, porque você se uniu a prostituta. Mas a verdade, que Judá é a figura de Jesus. E Tamar é a figura da igreja. É a figura de uma meretriz. E quando nós vemos aqui, no contexto, a Tamar estava com o rosto coberto. O que simboliza isso, o rosto coberto? O rosto coberto identifica aqueles que estão sob a lei e, consequentemente, sob o pecado. O que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 a 16? Só para nós entendermos o contexto e nós enxergarmos em Tamar a figura da igreja e em Judá a figura de Jesus. Não só o rosto de Moisés estava coberto com um véu, mas a mente e o entendimento do seu povo também estavam vendados e obscurecidos.
Ainda agora, quando a antiga aliança é lida, os corações e as mentes dos judeus estão cobertos com um grosso véu, porque eles não podem ver nem entender o sentido o sentido verdadeiro da antiga aliança. Porque este véu pode ser removido por meio de Cristo. Até o dia de hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, um véu cobre o coração deles. Mas sempre que alguém se volta de seus pecados para o Senhor, o véu é retirado. Então o véu é o símbolo daqueles que estão debaixo do pecado. Quando o véu é removido, é símbolo daqueles que se converteram ao Senhor. Porque nós não estamos debaixo do pecado, amém? Nós estamos debaixo da graça. Voltando, em Gênesis 38, 16, 19, no contexto em que Judá encontra-se com Tamar, tendo-a como meretriz, aí vai no versículo 16, diz assim: então Judá se dirigiu a ela e lhe disse: vem, deita comigo. Ele não sabia que era sua nora. Ela perguntou: quanto você me pagará para deitar-me com você? Ele respondeu: mandarei você um cabrito do meu rebanho. E ela perguntou: que garantia me dá de que mandará o pagamento? Eu não sei se você consegue já fazer alguma analogia, porque o Espírito Santo, ele é a garantia do preço que foi pago pelas nossas vidas. Ele é o penhor. E Tamar está falando assim: Judá, você quer se unir a mim, mas que garantia você me dá? Aí ele diz aqui, Judá disse: bem, o que você quer como garantia? Aí ela diz assim: quero o seu selo de identificação com o cordão e o cajado que você está segurando. Respondeu ela: ele deu a ela essas coisas e teve relações com ela, e Tamar ficou grávida. Depois disso, Tamar tirou o véu e voltou a vestir as roupas de viúva. Queridos, entendam, o contexto espiritual é apenas uma sombra para explicar realidades futuras. Entenda que, quando nós lemos antes da nova aliança, tudo que nós vemos são sombras de uma realidade apontada para o futuro. Realidades e verdades que estão para nós hoje. São verdades para nós. Então, nós vemos Judá, que é a figura de Jesus, e Tamar, que significa palmeira. A Bíblia diz o quê? O justo florescerá como a Tamar. O justo florescerá como a palmeira. E quando eles se unem a essa união como uma relação sexual, o que acontece quando um homem se une a uma prostituta? Ele forma um corpo com ela. Houve uma união. Amém? Vocês entenderam pelo contexto tudo que estou falando com vocês? Houve uma união. Agora, houve essa união e ela recebeu como garantia o selo, o cordão e o cajado, que são símbolos de quem? Do Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo é o selo que trouxe identidade para nossas vidas, que trouxe propriedade para nossas vidas. O cordão é o símbolo da aliança, a aliança sobre a qual nós estamos hoje. E o cajado é o símbolo da autoridade, do poder que estão nesse Espírito que está conosco. Então, era como se Tamar estivesse recebendo o Espírito Santo através dessa união que ela teve com Judá. Vocês podem compreender isso? Essa verdade? E isso é maravilhoso, queridos, nós compreendermos isso, porque Jesus, ele falou assim: olha, quando eu for levantado da terra, ou levantado na cruz, eu atrairei todos a mim. Ele estava na cruz, e todos nós estávamos sendo atraídos a ele. Nós nem havíamos nascido, nós fomos atraídos, porque ali estava sendo formado o quê? Um corpo, eu e você. Com ele, nós fomos unidos.
Agora, nós sabemos que a posse disso se dá pelo batismo. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte pelo batismo, para que assim como ele foi ressuscitado pela glória do Pai, nós andemos em novidade de vida. Então existe um poder, uma unção para você andar em novidade de vida, porque você se uniu com ele na sua morte. Essa união, queridos, aconteceu na cruz, assim como Judá com Tamar, o homem com a prostituta formou um corpo foi formado. E nós recebemos essa garantia de Deus. O Espírito Santo, ele está aí como garantia daquilo que foi feito na cruz, queridos, do pagamento que foi feito. E de tudo que você vai receber por causa desse pagamento, de todas as realidades que foram estabelecidas para você e para mim. Então, entender, queridos, essa união é ter essa consciência de que você em Jesus está unido, você está unido com Ele, e por causa disso o Espírito Santo está em você. Você foi ungido. Você foi ungido. O seu corpo é santuário de Deus. Agora, com essa consciência, você não pode, como santuário de Deus, se unir com Belial, com aquilo que não é de Deus. Você tem que se unir com as coisas que são de Deus. Porque a sua união aqui na terra também vai trazer a união, no caso de Deus, para você, vai trazer o fluir do Espírito na sua vida. E Deus nos chamou para que nós venhamos fluir nessa unção. É essa unção que nos capacita para agirmos no nome do Senhor. É essa unção que estava sobre Jesus. E quando Jesus está na cruz, é como se ele perdesse essa unção. Ele fala assim, meu Deus, por que me desamparaste? Porque ele se uniu a você e a mim. Ele se uniu ao nosso pecado. E precisamos entender isso. Porque quando ele foi desamparado na cruz, Deus estava te amparando. Deus estava olhando para você. O Espírito Santo não pode mais lembrar dos nossos pecados, porque todos os nossos pecados foram colocados sobre ele. Deus não pegou os nossos pecados e colocou debaixo do tapete. Não. Deus pegou cada pecado nosso, do presente, do passado e também do futuro. Eu vou repetir. Deus pegou cada pecado nosso, do presente, do passado e também do futuro, e colocou em Jesus. E agora o Espírito Santo recebeu uma amnésia espiritual. Estou brincando, mas o Espírito Santo não se lembra mais dele. E a unção de Deus sobre sua vida, isso tem a ver com a consciência que você está unido com o Senhor. Uma vez que você está unido com o Senhor, você vai agir no nome dele. Você vai andar debaixo dessa unção, sabendo que você está nele e ele está em você. E uma vez que ele está em você, você está agindo no nome dele. Eu termino essa palavra, essa mensagem, que em Isaías 61, versículo 1 a 4, que diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Queridos, isso é para nós. Pense em você. Por que ele está? Porque você foi santificado por ele. Você foi lavado por ele. Você foi justificado por ele. Por causa do sangue. Você se uniu a ele. E aqui a Bíblia diz, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Por quê? Porque você foi ungido. Porque a unção está sobre nós. Porque a unção está em você.
E você pode declarar para você: eu sou o santuário do Senhor. Sabe, o Espírito Santo está em você. E nós não vamos deixar que essa consciência se apague nas nossas vidas. Não vamos deixar que nós venhamos perder essa identidade, essa verdade, porque nós somos selados. Existe um selo, existe um cordão que garante a aliança, e existe um cajado, uma autoridade que está sobre nossas vidas, para que nós venhamos atuar no nome do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, queridos? Aleluia. Queridos, o quanto você está consciente que você está unido ao Senhor, é o quanto você está consciente dessa unção, é quanto você desfruta dessa unção. Aleluia. Agradeço o Senhor por causa dessa união, queridos. Ele é o homem perfeito, o homem santo, que se uniu a nós. A Bíblia diz que Deus provou o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós estávamos na condição de pecador, de prostituta, de meretriz, mas Ele, o homem santo, se uniu a nós, formou um corpo na cruz, que se tornou a oferta pelos nossos pecados, a oferta perfeita pelo qual nós fomos justificados, e agora somos aceitos, fomos justificados por essa oferta, santificados por causa dessa oferta, de uma vez por todas, para sempre. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Ah, Pai, o Senhor quem nos capacitou para andarmos em novidade de vida, é o Senhor quem nos capacitou, Pai, para, Senhor, fluirmos nessa unção que o Senhor liberou em nossas vidas, é o Senhor que nos deu o Teu Espírito. Ah, Senhor, nós fomos selados com o Teu Espírito, nós recebemos, Pai, a autoridade, nós recebemos o Teu Espírito, Pai, o Teu Espírito que em nós habita. Aleluia! Aleluia, glórias a Deus.